Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, comentarista Fernando Aguinha sobre as atuações e momento do São Paulo, mais análise e opinião sobre o tricolor na temporada e também Caleri opinando e as últimas do São Paulo para o clássico contra o Santos. Então vambora pro vídeo! Caminhando com o São Paulo nas 3 competições. Domingo, Glaucia, já para adiantar, o Gabi Neves soltou nas redes sociais dele, o São Paulo ainda não confirmou, que ele fraturou 2 costelas. Então, tá fora domingo, tá fora no outro domingo contra o Cuiabá, deve demorar um tempinho para poder retornar. Mas o Pablo Maia, que infelizmente foi acometido de um problema particular, o falecimento do seu pai, às vésperas do clássico contra o Palmeiras, ontem não se sentiu à vontade para ir a campo, para ser uma peça de reposição no banco, deve ficar à disposição para o clássico de domingo, que já tem mais de 50 mil ingressos, Glaucia, vendidos, e provavelmente, pela empolgação da torcida do São Paulo, deve quebrar o recorde de público na temporada, que é de 57.399 no jogo contra o Vasco da Gama. Glaucia. Eu já começo com você, Arnaldo. Olha lá. Começou o São Paulo, o Palmeiras começou até melhor, né? Pressionando e tudo mais. Saiu esse gol no momento que o São Paulo era melhor. O fato é que o São Paulo está classificado e isso tem muitas decorrentes, muitas sequelas, como você costuma dizer. Sequelas de um lado e moral para o outro. O São Paulo está classificado, Arnaldo. Tironi, eu acho que o São Paulo consegue uma classificação incontestável pelo que jogou nas 2 partidas, né? Tinha sido melhor no Morumbi a maior parte do tempo e foi melhor também no Allianz Parque a maior parte do tempo. E aí você consegue ver 2 equipes, 2 rivais, você pode fazer o recorte histórico ou o recorte recente da pedra no sapato, como você citou, em relação ao Palmeiras do Abel, e de fato é uma coisa até curiosa, né? São 7 vitórias do São Paulo nessa época do Abel, 6 derrotas, 6 empates. Nenhum time ganhou 7 vezes do Palmeiras nesse período. Você pode fazer esse recorte, ou o recorte das tradicionais decisões de São Paulo e Palmeiras nos mata-matas ao longo dos tempos, ou fazer o recorte atual, qual é o momento dos 2 times, né? E acho que eles vivem momentos diferentes e que foram traduzidos um pouco nesse confronto. O São Paulo tem um momento de ascensão, consolidação de um time, de um trabalho, gente entrando, possibilidades de elenco com a recuperação de jogadores do departamento médico surgindo, muita confiança dos jogadores que vêm do banco, quase sempre definindo os jogos. E, em contrapartida, o Palmeiras num momento um pouco diferente. O Palmeiras, um momento, o Massini falou da questão da confiança, né? Antes da partida, o Palmeiras com menos confiança, com menos brilho, com menos, sei lá, com menos verve, com menos, talvez, né? Talvez não tenha palavra melhor que brilho, do que foi nos últimos tempos, um time que não sorriu no campo em nenhum momento, nem no Morumbi, nem no Allianz Parque, um time mais pesado em termos de astral. E acho que o São Paulo conseguiu, mesmo tendo oscilações durante as partidas, provar que esse momento que vive é melhor do que o momento do Palmeiras. É uma classificação que pode também ter alguma comparação que muitas vezes o torcedor faz com a comparação da classificação na mesma Copa do Brasil do ano passado, embora fosse uma fase diferente, fosse uma fase anterior. Mas naquela oportunidade, a questão da arbitragem, a parte da linha do VAR e tal, existiu equilíbrio, né? O São Paulo foi melhor no Morumbi, o Palmeiras foi melhor no Allianz Parque. Dessa vez não existiu equilíbrio. O São Paulo foi melhor nas 2 partidas e mereceu se classificar. Acho que ainda tem muito a fazer e a crescer esse time do Dorival. Se quiser, como disse o técnico depois da partida, ganhar um campeonato nessa temporada. Esse campeonato talvez seja o mais difícil, até pelo que o São Paulo nunca venceu e pelo caminho deve ter o Corinthians, possivelmente, talvez o Flamengo na final, aí se passar pelo Corinthians. Convenhamos, não é muito simples de vencer o campeonato como esse, mas o São Paulo hoje o oposto quando você enxerga as 2 equipes. É um São Paulo que vibra, que joga sem grande peso, que joga confiante, que joga sorrindo, que joga... Isso conta muito no futebol. Isso, o que a gente observa numa partida com pouco que a gente pode observar do dia a dia de treino e tudo mais, hoje em dia ainda mais um silêncio que, por exemplo, o Palmeiras
empregou nesses últimos dias, você consegue ver no semblante, nas observações, nas definições das jogadas, na confiança, o momento de cada equipe. E o momento do São Paulo é melhor. E o São Paulo mereceu passar. A verdade, hubiera sido bonito fazer gol no Allianz, com o que significava no gol nesse momento. Mas eu vi na hora no estádio, porque agora o VAR mostra na TV a imagem do gol, para que todo mundo olhe, mas eu vi que era lícito. O VAR chamou ao Daronco, achei que ele ia mudar de decisão, mas não deu. Acho que o gol com Palmeiras, o gol com Corinthians também, acho uma dúvida aí um pouquinho grande, que poderia haver também feito o gol também no Itaquera, mas muito contente por a classificação. A gente terminou ganhando o jogo bem, o do gol já é uma anedota a mais. No momento hubiera sido muito importante, mas depois, como foi sendo o jogo, a gente conseguiu classificar, que era o mais importante, jogando bem. Acho que fazendo o melhor jogo no Allianz desde que eu cheguei aqui no São Paulo. E a gente conseguiu que se planteou durante este mês que no sorteio tocou Palmeiras, que sabíamos que era um rival muito importante, que teríamos muitas chances de perder, porque eles têm um elenco mais adaptado, já faz muito tempo, com o mesmo treinador, que han ganhado tudo. Então, sabíamos que as chances eram menores, mas a gente conseguiu jogar bem aqui no Morumbi. Poderíamos haver estirado a vantagem um pouquinho mais, mas lá também no Allianz a gente jogou muito bem e acho que a vitória e a classificação é importante para nós, porque nos vai colocar numa semifinal outra vez de Copa do Brasil. Legal. Ferrarese vai para a transição a partir da semana que vem. 5 meses após ele ter tido aquela lesão muito grave, ter passado por cirurgia, as etapas foram cumpridas, né? Tava conversando com uma pessoa do São Paulo ontem que me dizia o seguinte, que ele passou por 4 etapas na recuperação com fisioterapeutas, né? Com fisiologistas, fisioterapeutas e médicos. Ah, mas André, teve uma foto do Ferrarese outro dia que ele estava no campo. Sim, ele estava no campo. Mas esse trabalho que ele estava fazendo no campo era um trabalho com fisioterapeutas. Então o Ferrarese, a partir da semana que vem, deixa o departamento médico. Os médicos já dão uma espécie de alta para ele. Então ele vai para a transição física com preparadores físicos. Aí me disseram que é mais ou menos 3 a 4 semanas para ele poder ser liberado para treinar com bola com o restante dos companheiros. Então, assim, se a gente fizer a conta, mais ou menos no meio de agosto, né, um pouco antes, meio de agosto, o Ferrarese já vai poder estar à disposição da comissão técnica para os treinamentos no campo. Olha que notícia legal, o São Paulo que estendeu o contrato dele e vai comprá-lo depois dessa extensão de contrato que fez com o grupo City. Ferrarese está muito bem adaptado, é um cara que escolheu, né, permanecer no São Paulo e agora, daqui a muito pouco, vai faltar muito pouco mesmo para ele poder voltar, né, a jogar ou ficar à disposição, treinar com bola, enfim, vai ter um processo todo que não é tão rápido. Mas o Paulo mais uma vez confirmou isso. É o terceiro time que consegue fazer uma virada no Allianz Parque em cima do Palmeiras. É o primeiro que consegue ganhar os 2 jogos do mata-mata do Abel. Ganhar os 2 jogos. Isso com certeza. Se você ficar elencando aqui façanhas, o São Paulo, agora em qualquer tipo de conta, o São Paulo leva vantagem sobre o Palmeiras. O São Paulo deixou de ser meia boca, Bubu? Eu vou chegar lá. Não. Até essa partida de ontem, tava nas contas são paulinas, 114 vitórias para cada lado, agora 115 para o São Paulo. Nas contas do Palmeiras, o São Paulo tem uma vantagem maior ainda. Em mata-matas, tá 16 a 5, 21 vezes São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em mata-mata. São Paulo ganhou 16. Se você pensar clássico que sugere equilíbrio, é uma vantagem colossal, né? E uma dessas 5 vezes que o Palmeiras ganhou do São Paulo mata-mata foi o torneio lá do Natel, que era um torneio dos anos 70 que nem oficial entendeu? Né? Tem gente que, se você contar só o torneio oficial, fica 16 a 4. É muita diferença. Só que assim, você fala, o São Paulo do Tele, né, tal, no começo tinha vantagem com o Palmeiras, você imagina, era o auge de São Paulo, o São Paulo tricampeão brasileiro, campeão do mundo 2005, ali o Palmeiras mal, era normal o São Paulo bater no Palmeiras. O que estranho é por que tem essa dificuldade, por que o Palmeiras joga no Morumbi, tem dificuldade, não consegue jogar, e agora até no Allianz, onde o São Paulo durante muito tempo tinha dificuldade para ganhar, o São Paulo tá indo lá e se classificado, vencido, é de se estranhar. E aí, claro, tem mérito Dorival, e aí eu vou chegar na história do elenco meia boca. Opa!
o elenco do São Paulo não melhorou absurdamente. O David não passou a ser o Mbappé agora porque ele fez esse gol ali no contra-ataque, ali na velocidade. O David não passou a ser a 8ª maravilha do mundo. O São Paulo é um time lutador, brigador, competitivo, organizado. E o Dorival tem muito mérito nisso. De fazer um time mais seguro, mais sólido. O único gol que o Palmeiras fez no São Paulo em 80 minutos, pra mim, foi acidental. Foi um cruzamento, um chutamento ali que a bola entrou. E eu lembro que o Abel, quando perdeu pro São Paulo na final do Paulista de 2021, ele falou, o São Paulo ganhou na sorte. O São Paulo não foi melhor em nada que o Palmeiras. Deram um chute lá, o Luan bateu na bunda e entrou. Tipo assim, né? Desmereceu a vitória com sorte. Verdade. Imagina o gol do Piquerez, então, se não Que rancor, hein, Bubu? Não, mas é... Tu pegou a área, engatou aqui e foi embora. E esse rancor não é só de São Paulo. Eu vi muita gente que não é São Paulina ontem. São Paulo. Isso não é uma coisa? Isso não é uma coisa. Mas então ele assumiu. Assumiu que tá guardado aí. Assumiu que tava guardado aí. Não, mas agora o Abel, reconhecidamente, o Abel é um mau perdedor. Não só nesse episódio. Esse episódio foi a primeira decisão dele, né? Grande, assim. Pra todo lado, né? Então. E agora a gente não pode ouvir o Abel, porque o Abel tá na greve de silêncio, né? Tá na greve de silêncio e tal. Mais uma cornetada, viu? Então, Silêncio, rancor. O Abel poderia ter desculpa, por exemplo, atacar a diretoria, que não deu os devidos reforços pra ele, a torcida pedindo reforço, cobrando a Leila. Tem gente brincando, né? O avião do Palmeiras ontem teve uma atuação apagada. E não fez a diferença, entendeu? E gente pedindo pra... O Galindo foi melhor nas piadas. Vende o avião, a torcida do Palmeiras cantando, vende o avião pra contratar o jogador e tal. Também não rimou, hein? Mas mesmo sem os reforços tal, o Palmeiras ainda tem mais elenco e mais time. Todo mundo falava isso, né? Só que o São Paulo cresceu. É engraçado, o São Paulo quase foi eliminado pelo Sport. O Sport deu muito mais trabalho para São Paulo do que o Palmeiras. Ih, tirou o Palmeiras pra nada, ele. Não, mas não é. O São Paulo ganhou de 2-0 fora. Cara, Teve um jogador a mais. Ele tá falando tudo isso, hein? Perdeu no Morumbi de 3-1, com as calças na mão, foi ganhar nos pênaltis. Contra o Palmeiras fez 2 vitórias. 2 vitórias. Então o futebol é maluco. E aí o São Paulino agora começa a acreditar nesse título inédito. Você tá acreditando? Não, Não, São Paulino. É possível. São Paulino... Por quê? Pode ter América ou ter Corinthians. O São Paulo tem, pra mim, boas condições de passar, tanto pelo Corinthians quanto pelo América. Com essa fase, com esse momento, com essa união, não sei o que, o trabalho sendo feito, o São Paulo pode muito bem passar pelo Corinthians, que é um algoz do São Paulo de sorte, que é o contrário, né, do Palmeiras. E na final contra o Grêmio e o Flamengo, eu acho que talvez o outro seja favorito. Que abertura de programa, cara. Boa. Não é? Que abertura de programa. Gostei. Agora, você lembra quando o Dorival sumiu? Eu falei. Se o Dorival for campeão da Copa do Brasil, olha ele. Título inédito, o título que falta pro São Paulo. Tem que ter uma estátua do Dorival. Não, olha essa agora. Pera aí. Vamos lá? Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, título inédito pro clube, é o título que falta. O Dorival tem que ter uma estátua, tem a estátua do Tele lá no Morumbi. Do lado do Tele. A do Dorival é menor. Põe o Tele ali, o cara que botou o São Paulo campeão do Morumbi. Dorival menor que a do Tele? Menor que a do Tele. Mas isso é um Funko, pô. Já merece uma estátua, porque assim, nenhum São Paulino acreditava. São Paulino, quando começou o Brasileiro, imaginava que a gente ia lutar pra não cair. O desespero que o São Paulo ia ser rebaixado. Não, isso era o seu. Você que falou aí, Beto. Não, é você. É você. Não, e olha... Você até um mês atrás, São Paulo era meia boca. Olha o que aconteceu com esse elenco meia boca do São Paulo. São Paulo então é meia boca. É meia boca. No primeiro jogo, o São Paulo jogou o segundo tempo sem o Caleri e sem o Luciano. Sem o Beraldo nos 2 jogos. O Pablo Maia, infelizmente, né? Aliás, condolências pra ele. Só nessa frase você falou de Beraldo, Caleri, Luciano, Pablo Maia. Isso é meia boca. É, tudo meia boca. Eu vou te apresentar uns elencos aqui do Brasileiro. Não, porque eu me pergunto, se o Palmeiras foi eliminado por um time meia boca... Não é, eu vou te falar, por exemplo. O David pra mim é um jogador mediano. O Wellington Rato, que ontem taticamente foi bem, mas ele tem dificuldade de finalizar, de fazer o gol. Bom jogador. Bom jogador. Cansa de ajudar o São Paulo a resolver problema. O Alisson, que ontem taticamente foi muito bem, uma boa sacada do Dorival. Parabéns ao Dorival. E os São Paulinos cornetam muito o Alisson. Você cornetou o Alisson aqui. Isso aí, eu vi. Você falou que não deveria jogar. Não deveria jogar. Aqui, ó. Eu cornetei e corneto. Pra mim, o Alisson é um jogador mediano, não faz nada muito bem. Mediano não é nem não, você falou que não faz nada muito bem, não. Ontem ele foi bem, pô. Tá bom, foi bem taticamente. É todo jogador tático. O Dorival aproveitou bem ele, inclusive na vaga do Pablo Maia. Pois é. Mas assim, então, esses jogadores, pra mim, boa parte do elenco do São Paulo, Marcos Paulo é um jogador mediano. Então é tudo mediano, meia boca. Mediano, meia boca. Por exemplo, o goleiro Rafael. O Rafael tá indo bem. Embora tenha gente achando que ele tenha falhado. Gente, quem? Você? Difícil falar. Tudo é eu, cara. Mas é assim que você lida, todo você sempre fala eu. É o Rodrigo Bueno, toda história tem você. Você ficou estimulando pra eu falar eu, cara. Pedro adora que eu... Então é o seguinte... Arboleda, que foi muito criticado naquela derrota pro Palmeiras no Morumbi, com razão, falhou nos 2 gols. Fez 2 partidaços. Foi dois partidaços. Né? E mudando o zagueiro, né? Mas o Arboleda não é meia boca.
São Paulo perdeu o Alan Franco pra esse jogo. O Diego Costa, em tese, hoje seria o quê? O quarto zagueiro? São Paulo, não quarto zagueiro da posição. No elenco ali, na preferência. Sim. Com ele mesmo, ele fez uma partidaça também. Caio Paulista é uma boa invenção do Diniz como lateral esquerdo. Não, invenção não. Invenção é se botasse de goleiro. Cara, tudo que eu falo ele rebate, cara. Impressionante, cara. Invenção, não deixa eu falar nada, cara. É um programa de debate, Bubu. Vai lá, vai no contraponto. Lembra aquele cara que falou pra você que você é bom no contraponto? Vai lá. Cara, ele fica só pau. Não falam isso. Falam aqui, mas criança, cara. Vai lá, Ele é o Chaves, eu sou o Kiko. Mentaliza como diria a emoção. Pegou água, menino aí, hein? Vai lá. Mordeu a chibata, menino. Entrou na tua mente. Entrou na cabeça, hein? Caio Paulista. Olha, o Diniz acertado aí, ó. O Kiko Chaves aqui, não é possível. Meu brinquedo é pro seu, não, porque você não... É o seguinte, Diniz, técnico da seleção brasileira, não tô falando pra ele convocar o Caio Paulista, mas ele foi o criador do Caio Paulista atrás esquerdo. O que ele tá jogando... Ele fez jogadas, tem feito jogadas que me lembrou do Serginho. Lembra do Serginho, lateral esquerdo de São Paulo, que era bom pra caramba? Foi pro Milan. Milan. Era um monstro, foi pro Milan, né? Jogava demais. Lembrou. Não, pela habilidade dele, construção, vem cortando pelo meio, bate e tal, não sei o quê. Então, alguns jogadores do São Paulo estão em ótima fase, em bom momento. Você tem aqui o Arboleda, tem feito uma boa. O Rafinha melhorou muito. O Rafinha fez o gol da vitória no jogo de ida, né? Então, o Rafinha que estava sendo criticado, por exemplo, né, por alguns jogos ou decisões equivocadas, né? Ele fez aquele pênalti discutível contra o Corinthians em Itaquera. Rafinha tá muito bem. Então, com essas peças começam a funcionar. Cara, tá vendo? O time não é meia boca. Você mesmo já tá desfazendo toda aquela tua ideia que o time é meia boca. Você falou do Rafinha, do Arboleda, você falou do Alisson. Você tem fase Pra começar, ótima notícia com relação ao Ferrarese, né? Passa rápido, né? Que você machucou no início do ano e agora já vai voltar a fazer transição para campo. Então, esperamos aí que talvez em final de agosto, setembro, ele possa estar reestreando no São Paulo. Mais uma opção, aí teremos aí 5 defensores, né? Contando com Belém, Beraldo, se não for vendido, Arboleda, Alan Franco e o Diego Costa. Errei a conta, né? 6. Pois bem, mais um reforço pro São Paulo. Então, logo quer dizer que o Galopo também deve estar voltando, né? Então, assim, o São Paulo vai incorporando o elenco pro fim da temporada. E quem sabe aí, né? Quem sabe, se continuar nessa toada, continuar com bons jogos como foi o que aconteceu na quinta-feira contra o Palmeiras, não possa bloquear um título aí e tirar nós, torcedores, a barriga da miséria, né? Ainda falando de São Paulo, vi críticas bem fortes nos comentários com a nossa venda do Neverton, né? Algo próximo da caixa dos 20 milhões de reais. A desculpa, pessoal, da diretoria, da gestão, opta por vender o menino agora em vez de vender o Pablo Maia no momento, ou o Beraldo. Entendeu? Sempre tem uma resposta, uma desculpa. A verdade é que o São Paulo tá sem grana e veio essa proposta para um garoto que nem estreou no profissional, aposta alta. E eles venderam. E aí veremos aí qual será o futuro desse garoto, se o São Paulo fez bem ou não em ter vendido tão certo esse jogador, né? Mas é sempre ruim quando você vende um jogador que nem estreou no profissional, né? O Casares que dizia que queria manter mais tempo os garotos no profissional, tal. Esse ele nem deixou subir pro profissional, né? Problemas da gestão, já conhecidos. Por exemplo, São Paulo ganha agora 9 milhões de reais de premiação na Copa do Brasil. Esperamos que agora, né, ele pague tudo que deve. Já deveria ter pago com as rendas, né, do direito de imagem, porque é uma graninha extra. O São Paulo não tinha expectativa de ICMs, a expectativa financeira era até as quartas de final. Então, assim, acima das expectativas, esperamos aí que o São Paulo saiba se organizar com relação a isso. O São Paulo já ganhou em premiação Copa do Brasil 20 milhões de reais, sendo campeão pode chegar a 70, seria um dinheiro muito bem-vindo mesmo. E ajudaria ainda mais aí no financeiro do São Paulo, né? Ainda falando de São Paulo, porque sempre, né? O São Paulo agora é a bola da vez aí do momento, depois de uma grande vitória, amassou o Palmeiras do início ao fim, nos 2 confrontos. O São Paulo é o único time na era Abel a vencer os 2 confrontos de mata-mata, a vencer de virada no Allianz. É o único time que venceu mais do que perdeu para a equipe do Abel. Então São Paulo tem ótimos números com relação ao Palmeiras de Abel. Lembrando que o São Paulo, nesses anos de Abel, foi um time instável, né? Em crise, a gente brigou para não ser rebaixado, teve vexames no meio do caminho, mas contra o Palmeiras sempre foi bem. E lembrando, sempre com técnicos diferentes: Crespo, Ceni e agora Dorival. Agora, nenhuma atuação no Allianz foi como essa. Sem dúvida, a melhor do São Paulo no Allianz. Eu até brinquei, estreamos no Allianz, literalmente, né? Pois não sofremos, apesar do gol sem querer lá do Piquerez. Foi o que o Palmeiras fez só. Então, agora o São Paulo se prepara para o jogo contra o Santos. O São Paulo vai ter 2 semanas aí menos corridas, né? Você vai ter só jogos no fim de semana. Você pega Santos agora. Depois, no outro fim de semana, o Cuiabá fora. E depois o Bahia. Então, assim, vai ter bastante tempo para treinar.
Esperamos que o Dorival consiga melhorar ainda mais o São Paulo nesse longo tempo aí de preparação para a equipe, que depois aí vai entrar em confrontos pela Sul-Americana e continuar a sua campanha tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, né? Quando o jogo contra o Santos, até o momento, esse sábado pela manhã, já eram mais de 53 mil ingressos vendidos. A expectativa são de mais de 60 mil ingressos, que seria o recorde de público do São Paulo na temporada. E é um jogo importantíssimo as pretensões de São Paulo no Campeonato Brasileiro, porque se vencer sobe de posições e vai se aproximando de maneira mais rápida do que todos nós pensávamos no início do campeonato, que era 45 pontos, aos 45 pontos. E aí podendo sonhar aí com uma vaguinha na Libertadores ou algo mais. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores a todos, um ótimo sábado. Amanhã tem tricolor no Sansão, mas enquanto isso, curtiu o sabadão, porque o São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil e vamos também torcer contra um rival nosso aí, né não? Então é isso e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.